Dragon Ball Z é um dos maiores marcos da cultura pop e da infância de muita gente. Ao decorrer do tempo, vem arrecadando milhares de adaptações, como jogos, e até mesmo pontuais memes. O miserável é um gênio! Apesar de ser um desenho antigo, toda a saga ainda se mantém viva, por sua história e as mais recentes produções. Dentre essas produções, temos o mais recente filme dos Guerreiros Z, Dragon Ball Super Hero. E fui ao cinema assistir essa animação. Mas, ao assistir Dragon Ball, me perguntei, mesmo após tantas produções, o roteiro ainda consegue inovar? Antes de qualquer coisa, já se inscrevam no canal para receber tudo sobre cinema e cultura pop. E deixe um like para ajudar o trabalho. E sejam muito bem-vindos a mais um Cinema com Pipoca. Esse vídeo contém spoilers. Dragon Ball Super Hero opta por fazer uma narrativa sobre as antigas histórias, logo em seu início, trazendo aquelas boas lembranças a um público nostálgico. E com isso, somos apresentados a dois personagens da história. Magenta, o novo líder das empresas Red Ribbon, e o Edo, neto do Dr. Gero, criador dos androides 17 e 18. E com isso, a história tem seu desenvolvimento. A abordagem narrativa pelo ponto de vista do Piccolo tem uma pegada mais investigativa, diferente de quase todas as abordagens de Dragon Ball até então. Os androides Gama são realmente super-heróis, e a homenagem não fica apenas no nome super-herói, mas nas poses, roupas extravagantes, capas e, claro, as onomatopeias, muito comum em antigas produções com tema de super-heróis. As onomatopeias são vistas até mesmo nas histórias de Dragon Ball, ou popularmente conhecidas como mangás. Uma característica muito interessante é sobre o protagonismo do filme. O foco narrativo dessa história não é o Goku ou o Vegeta, mas sim o Piccolo e o Gohan. O Piccolo é com certeza um dos personagens com maior tempo de tela, e sem dúvidas um com maior desenvolvimento. Nesse filme, a personalidade do Piccolo é um pouco mais abordada. Vemos um Piccolo mais paciente, a sua interação com a Pan e o Gohan é super divertida. E também temos a sua interação com a tecnologia, que dá um aspecto de inexperiência tecnológica. Assim como as pessoas mais velhas, tudo isso também serve como alívio cômico para a história. É claro, também não posso deixar de citar o Gohan, que tem como subtrama o vício em trabalho, o que é muito bem abordado durante o filme. Mas ainda assim, o longa traz aquela essência icônica do personagem. Goku, Vegeta, Broly, Bills e etc. aparecem durante poucas cenas no filme, mas claro, são aparições essenciais. Outro ponto a ser comentado é a animação. Bom, dessa vez, como é visto nos trailers, a animação do longa é em 3D, diferente dos outros filmes da saga Dragon Ball, mas ainda assim, os efeitos e as lutas são muito bem animados. E vale menção a animação das habilidades, que são sensacionais. Mas Dragon Ball Super Heroes também tem erros. O primeiro deles é o roteiro. O roteiro falha ao criar uma ameaça. Durante o filme, vemos a possível grande ameaça rodear os nossos protagonistas, o novo Cell, chamado de Cell Max. Entretanto, temos que considerar que o filme leva o tempo todo uma grande dose de humor e leveza. Afinal, é um filme com foco no público infantil. Porém, ao fim do longa, fica uma sensação de essa ameaça nem foi tão ruim assim. Ou seja, a sensação de perigo que o anime conseguia trazer com seus antigos vilões como Freeza, Majin Buu e até mesmo Cell não é alcançada. De certa forma, é injusta a comparação, pois a construção da história de um anime é diferente da de um filme. Um anime tem muito mais tempo de desenvolvimento disponível.
mas ainda assim, a nova ameaça não consegue despertar uma real sensação de perigo ao público. Outro ponto negativo é o drama final do filme. Como o peso dramático da história, o Gamma 2 se sacrifica para derrotar o vilão final. Mas o roteiro também deixa a desejar nesse quesito, pois apesar do personagem ser carismático, ele não ganha desenvolvimento ou foco narrativo. Com isso, a cena final do Android Gamma 2 perde o seu peso. Conclusão. De uma forma despretensiosa, o filme consegue ser divertido e de entreter, e consegue arrancar uma risada e até mesmo um suspiro. Uma das melhores características. Um dos aspectos que para mim são um dos mais impressionantes de Dragon Ball Z de uma forma geral é a sua dublagem brasileira. Ah, é de mais de 8.000! Mais de 8.000?! Goku! Oi! Que realmente é uma das características mais marcantes de toda a saga Z. E nesse filme não é diferente. As marcantes vozes dos dubladores de todos os personagens seguem impecáveis e com certeza arrepia qualquer pessoa que acompanha ou já acompanhou essa história. Não importa quanto tempo passe ou quantos anos eu tenha, Dragon Ball sempre vai ser maneiro. Quando eu disse no início que Dragon Ball é um dos marcos na cultura pop, não é só por seus Kamehamehas, Super Saiyajins, ou a marcante Genkidama. Mas também por sua nostalgia. Uma das sensações que Dragon Ball me proporciona é a nostalgia. Se você tem mais de 20 anos, você com certeza pegou a época de ouro dos desenhos nas TVs abertas. A TV Globinho. E um desses desenhos era Dragon Ball, claro. De Dragon Ball Z, o filme. Me lembro de me arrumar para ir à escola e na hora do almoço eu sempre parava para ver mais uma das marcantes aberturas. Dragon Ball fez parte da infância de muitos brasileiros e é sem dúvidas um dos maiores marcos da cultura pop. É muito legal ver a saga se inovando, mas mesmo assim ainda carrega aspectos clássicos, como a dublagem. Eu quero saber, quem são vocês? Tudo isso é uma grande história, mas que acima de tudo fez com que a infância de muitos fosse ainda mais fantástica e marcante. É realmente um marco. E obrigado Goku por fazer das crianças mais felizes, por fazer do grande público mais feliz. Esse foi o Cinema com Pipoca. Muito obrigado por assistir e até a próxima sessão.